Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, nesta oportunidade, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar nesse momento para a leitura bíblica, para nós estarmos aí nos inteirando dos mandamentos do Senhor para a nossa vida. Amém? Então que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor venha operar com o seu milagre, com o seu sobrenatural, que venhamos ver a glória do Senhor sendo manifestada sobre nós. Amém? Deus abençoe a todos. É um prazer muito grande nós estarmos aqui nessa manhã para adorar, para buscar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Então vamos estar orando para nós iniciarmos esse trabalho. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por mais uma vez nós estarmos diante do Senhor, ó Pai, em oração, buscando a Tua presença, nos rendendo a Ti, Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Então, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a estar nos aproximando mais e mais do Senhor, aprendendo mais de Ti, nos enchendo, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, o Senhor, Ele é bom em todo tempo nosso Deus, Ele tem sido maravilhosíssimo e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Eu quero convidar você para nós estarmos buscando ao Senhor em Josué capítulo 15 e 16. Josué capítulo 15 e 16. Amém? Glórias a Deus. Vamos então adorar o Senhor através da leitura bíblica. Amém? Diz assim: a sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as famílias, foi até ao termo de Edom, o deserto de Zin, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zin, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Asron, e sobe a Adar, e virá para Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e a saída desde os termos vão até o mar. Este será o vosso termo ao lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a voz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a voz do Jordão. Este termo subirá até Bet-Ogla e passará ao monte de Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boa, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de Ensemes, e as suas saídas estão ao lado de Enrogel. E este termo sobe para o vale de Filho do Inom, do lado sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Noftoa,
e sai até a cidade do monte de Efron, e vai até o termo, até Baalá. Esta é Kiriat Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir e passa ao lado do monte Jearim, do lado norte. Esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes e passa a Tímina. Sai este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte. Este termo vai a Sicrom e passa ao monte Baalá e sai a Jebneel. E assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo ao lado do ocidente do Mar Grande e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Derbe, e fora antes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem feria a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Toma-a, pois, ou melhor dizendo, 17, tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me dá terra seca, dar-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, no extremo sul: Carpizael e Éder, e Jagur, e Quina, e Dímona, e Adada, e Quedes, e Azor, Itna, Zife, Telém, Belote, e Azor, Adata, e Quiriote Arzron, que é Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar, Gada, Asmon, Bet-Pelote, e Azar, Saul, Berzebá, Biziotiá, Baalá, Ilim, e Azem, e Eutolade, Quesil, Orma, Ziclaque, Madmaná, Sansaná e Leobote, Silim, Aim, Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29, nas planícies de Estaol, e Zorá, e Asna, e Zanoa, e Enganim, Tapua e Aná, e Jarmute, e Adulão, Socó, Azeca, e Saarim, Aditaim, Gedera, e Gedorataim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã e Adassa, Migdal, Gade, Dileã,
Mispe, Jactoel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Quitlis e Gederote, Bet-Dagon, Naamá, Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Líbna, Éter e Azã, Ifitã, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe, Meraça, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom com as suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod e as suas aldeias, Asdod com as suas vilas e suas aldeias, Gaza com as suas vilas e suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Semir, Jatir e Socó, Dana, Kiriat Sana, que é Debir, Anabe, Estermó ou Estemó, Anim, Gozim, Olom, Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe do Mar, Iezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Mon, Carmelo, Zip, Jutá, Gisrael, Giquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tímina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, Betzur e Gedor, Amarate, Bet-Anote, Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Criat Baal, que é a Kiriat Jeraim, e Rabá, da cidade das suas aldeias, no deserto de Bet-Arba, Midim, Sacaca e Nibizã, e as cidades do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que haviam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Amém? Fomos também ao 16. Amém? Quero ir com os meus amados irmãos ao 16 de Josué, capítulo 16 de Josué. Saiu, pois, a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, a direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz e para o termo dos Arquitas até Atarote. E desde o lado do ocidente ao termo de Jafilite até o termo de Bet-Oron, de baixo, até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim, e foi o termo dos filhos de Efraim junto às suas famílias, como se segue o termo da sua herança para o oriente. Era Atarote Adar até Bet-Oron de cima, e sai este termo para o ocidente junto a Micmeta desde o norte, e torna este para o ocidente até Tanate. Silo passa por ela desde o oriente a Janoa, desde a Janoa até Atarote
Naarate e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente do ribeiro de Canaã, ou de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separam, ou melhor dizendo, mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer, e os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los também para nós estarmos indo ao livro de Oséias. Amém? Vamos ao livro de Oséias, Oséias 3 e 4. Vamos buscar o Senhor no livro de Oséias também, Oséias capítulo 3, capítulo 4. Aleluia, glórias a Deus. Oséias 3 e 4. Amém? E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo, contudo adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Comprai-a para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tomarão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, ó filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque a terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário. Segue imediatamente a outro. Por isso a terra se alimenta, ou melhor dizendo, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o que contendem com os sacerdotes. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, e também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem ardente desejo. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho, o moço, tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria
os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho e do álamo e do omeiro, porque é boa a sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras se adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem suas noras quando se adulteram, porque eles mesmos com as prostituições se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo, não se faça culpado. Judá, aleluia, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, e não jureis dizendo, viva o Senhor. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel agora, o Senhor os apacentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém? Quero também ir contigo. Nós vamos a João capítulo 8 e capítulo 9 de João, o evangelista. Nós vamos no Evangelho de João, capítulo 8 e 9. Amém? João, capítulo 8 e 9. Eu quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor aí, João, capítulo 8 e capítulo 9 de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã, cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E, como se insistisse perguntando, endireitou-se e disse, aqueles que não têm pecado entre vós, que seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. E ficou Jesus só e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai, e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe, disse-lhes, ainda que testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem nem para onde vai. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeiro.
Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes Jesus, pois outra vez me retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis ir. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois do mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, aleluia, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo, que já diz desde o princípio, vos disse, muito tenho a dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderão que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantaste o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas antes, ou melhor dizendo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão, nunca servimos a Deus. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não faz isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois nós somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós
me convenço de pecado. E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é Deus? Aleluia. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, aleluia, vós não as escuta, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão, os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem te fazes ser tu? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém? Eu quero ir com vocês ao 9. Nós vamos está indo aí ao 9. Capítulo 9 de João. Amém? Capítulo 9 de João. Glórias a Deus. Capítulo 9 de João. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o olho, aleluia, e untou com o lodo o olho do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizia: este é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Disse-lhe, pois: como se abriram-lhe os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes eram cego. Era sábado, e quando Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo.
Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que lhe abriu os olhos? Ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter sido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele mesmo falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, e pergunta a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos tenho dito. E não ouvistes. Para o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulos dele é tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, esta a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, isso é o vosso pecado que permanece. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã. Muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Nós te bendizemos, nós te adoramos. E que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos ajudando, nos ensinando, Senhor, fazendo com que sejamos uma bênção na Tua presença. Sim, Senhor, nós clamamos a Ti, que seja o Senhor conosco. Fala, Senhor, com poder e grande glória aos Teus filhos e filhas. Assim nós oramos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Deus abençoe a vocês.